Oi, gente! Retomamos aqui a nossa conexão da nossa live nesta terça-feira. Hoje eu converso com Renan Gasparini da Iluminare Soluções em LED. E o nosso assunto são as grandezas luminotécnicas fundamentais. Então, para você que está pensando na iluminação da sua casa, tem alguma dúvida a respeito da iluminação, já nos acompanha. Esperando o Renan entrar aqui na nossa live para a gente retomar. E para você que não conseguiu acompanhar o que ele explicou antes, não tem problema. A gente vai lá do início, vamos trazer desde o início, voltar aqui o nosso bate-papo para que você não perca nada. Eu vou pedir para você que está acompanhando aqui a live, já deixa o seu coração, vai ali no aviãozinho, né? Deixa o coraçãozinho aqui, vai no aviãozinho e compartilha com outras pessoas para acompanhar esse nosso bate-papo, tá bom? Só esperar ver se eu consigo retomar aqui o contato com o Renan. E hoje o nosso assunto, a gente fala de iluminação, sobre as grandezas luminotécnicas, para que você saiba aí na hora de escolher a iluminação ideal para cada ambiente, qual que é o melhor, quais são as unidades de medidas que você tem que se atentar na hora de pensar na iluminação da sua casa. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo entrar em contato aqui, chamar o Renan para o nosso ao vivo. Aguardando para retomar aqui a nossa conexão. Enquanto isso, já deixar um oi aqui para o pessoal que está nos acompanhando. O Francisco está aqui com a gente. A Lídia Quinalha nos acompanhando. O Jefferson também entrou e está nos acompanhando. Quem está aqui com a gente também é o Milton Francisco Dias. Marco Chicora também nos acompanhando. Quem também está aqui com a gente é a Bruna. Rádio Capital Sul também nos acompanhando. Vamos lá, a gente está tentando entrar em contato aqui com o Renan. Miguel nos acompanhando também. Vamos lá, ver se a gente consegue retomar aqui o contato. Aqui para mim o Renan não está aparecendo. Vamos ver. Tá Aqui me escutando, Ellen? eu consigo te escutar, não consigo te ver. Mas Eu tô te vendo normal aqui. aqui para mim você não está aparecendo. Vamos ver aqui. Ué, agora perdi a conexão com o Renan. Renan, você está conseguindo me ouvir? Acho que agora caiu aqui a nossa conexão. Vamos tentar retomar. Tá difícil hoje, né, gente? Mas vamos lá. Vamos lá. Oi? Oi, Renan. Eu não estou conseguindo te ver, mas estou te ouvindo perfeitamente. Será que o pessoal tá conseguindo me ver aí também? Dá Vamos um perguntar. alô, pessoal. Gente, avisa aí. Vocês estão conseguindo ver normalmente? A minha assistente aqui na nossa live, no dela tá normal. Vamos perguntar para o pessoal que está nos acompanhando aqui se eles estão conseguindo ver normalmente. A Tânia deu positivo. Que tá, a Bruna Jefferson disse que consegue sim. Bruna também está Opa, vendo, a Tânia também. Uhum. Tá, a Carol Chaves diz que está conseguindo acompanhar ok. Miguel também. Então, assim, eu não estou conseguindo ver você, então mas beleza. posso te ouvir. Eu só vou pedir para o pessoal, então, já avisar, como eu não consigo ver aqui, acompanhar, se para eles nos avisarem como está a questão da conexão. Ah, aqui, a imagem está boa, não está travando. Perdi de novo a conexão com o Renan. Vamos de volta. Tá caindo a nossa conexão aqui. E agora, gente? Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Opa, acabei virando a câmera. Aí, vamos lá, retomar aqui. Oi? Ah, agora! Agora Finalmente! sim. Agora sim, depois de várias tentativas, deu certo. Aí, deu certo, conseguimos. Tá me Ao vendo vivo bem aí. aí? Tá. Tô te ouvindo super bem, tô conseguindo te ver bem, a conexão tá legal.
Pedir para o pessoal que Tá. está acompanhando também mandar aqui, gente. Tá? Acho Vamos. que agora resolveu. Que não tá Eu acho que agora travando, o seu vídeo tá 100%. aqui parece que tá legal, né? Aqui a conexão tá boa. Então vamos lá, hoje para o pessoal que está entrando agora, para quem não estava nos acompanhando hoje, não estava nos acompanhando antes, o nosso assunto aqui é iluminação. A gente vai falar sobre grandezas luminotécnicas. O nome parece difícil, mas o Renan está aqui para nos explicar, para nos ajudar a entender tudo. Renan Gasparini, ele que é da Iluminari, a Iluminari Soluções em LED, sócio da Iluminari Soluções em LED. E nesse nosso bate-papo, a gente já conversou semana passada, apresentou um pouco a Iluminari para o pessoal, para quem não acompanhou nossa live da semana passada. Então, fica esse convite para você assistir. E hoje a gente vai falar sobre grandezas luminotécnicas. Renan, já que a gente retomou agora o nosso bate-papo, eu gostaria que você começasse explicando, então, o que são essas grandezas luminotécnicas, qual que existe diferença, unidades de medidas que a gente precisa estar atento na hora de pensar na iluminação da nossa casa, do ambiente. Então, para começar explicando aqui para o pessoal, né, você pode retomar? Posso? Vamos. Você quer que eu explico do início um pouco ou Isso, continuamos? isso, vamos lá do início. Vamos do Então, início. beleza. Bora lá que agora vai 100%. Agora vai. Então, eu escolhi esse tema porque antigamente, quando nós tínhamos apenas a lâmpada incandescente como luminária, lâmpadas para utilizar em casa, a preocupação na hora de escolher uma lâmpada era com a potência dela, né? Então, ela, devido a quando você escolhia a lâmpada, você escolhia a potência que acompanhava a iluminação dela também. E hoje, com a tecnologia LED, nós temos outras unidades de medidas, outras grandezas que nós temos que levar em consideração também. Não só a potência, mas tem outros detalhes escondidos aí. Eu vou pegar um produto aqui para mostrar para o pessoal algumas coisas que você encontra na caixa desses produtos. Nós temos aqui a potência, que é em watts, temos o fluxo luminoso em lumens, temos aqui também o IRC e uma das maiores dúvidas que nós temos hoje, que é a temperatura de cor. 6.000K, 4.000K, 3.000K. Então, eu vou começar... Pode falar, Ellen. Então, quando você vai comprar sua lâmpada, você vai pegar a sua caixinha e vai olhar lá todas essas medidas, vai olhar tudo isso para conseguir entender. Hoje você vai explicar para a gente o que é cada coisa, né, Renan? Vou tentar trazer de uma forma bem prática para o pessoal se balizar melhor no momento da compra de um dispositivo de iluminação. O que seria a temperatura de cor? A maior dúvida que o pessoal tem aqui, que eles vêm até na loja, a temperatura 6.000K ilumina mais, a 3.000 ilumina menos. O que define a temperatura de cor? Ó, aqui atrás eu tenho um dispositivo de iluminação ligado. Esse aqui ó, que eu estou apontando, ele tem iluminação 6.000K e o de cima 3.000K. Então, para entender melhor, essa temperatura de cor ele vai indicar o tom da iluminação. Então, se você quer uma iluminação mais branca, você busca um dispositivo com 6.000K, 6.500K de iluminação. O amarelo ele já vai puxar para 3.000K, 2.700K. Então, para resumir, a temperatura de cor ele vai nos dizer qual que é o tom de iluminação que você vai comprar. Nós temos o 4.000K também, que ele fica entre o 3.000 e o 6.000. O 4.000K ele é o branco neutro, que nós chamamos. O 3.000K, o branco quente. E o 6.000K, o branco frio. A gente escuta falar, às vezes, por exemplo, sobre temperatura fria, temperatura quente. Existe uma diferença para cada ambiente? Né? Qual seria, Existe. por exemplo,
Falando agora assim numa casa, né? A gente pensa lá, sala de estar, jantar, sala de TV. Qual seria, por exemplo, a temperatura de cor ideal para esses ambientes? Tá. Ó, dentro dessa unidade da temperatura de cor, nós temos alguns principais fatores. Um que ele influencia diretamente no nosso organismo, ele influencia também na reprodução de cores de um objeto. Quando você olha para ele, ele vai reproduzir melhor as cores. E, como você citou, no ambiente que nós vamos utilizar ele. Então, dentro desse contexto, para os ambientes residenciais, o que nós indicamos, e a maioria dos arquitetos indicam? A iluminação amarela para áreas de descanso e iluminação branca para áreas de atividades. Por quê? A iluminação amarela, ela ajuda a despertar o hormônio do sono, que é a melatonina. Então, por isso que nós indicamos para quarto, sala de estar, a iluminação amarela. A iluminação branca, ele ajuda a despertar a serotonina, que é o hormônio do estresse. Não que você vá ficar estressado se você ligar uma lâmpada branca, mas ele ajuda você a ficar mais alerta, você ter mais atividade. E isso daí, ele foi comprovado. Nós já vimos vários estudos e artigos que o pessoal publica, que também existe outro assunto que o pessoal estuda, que é o ciclo circadiano, que é o nosso organismo. O que acontece? Se vocês notarem o sol de manhã, normalmente ele está com uma cor aproximada desse 3000K, ou um pouquinho mais laranja, se for próximo ali das 6 da manhã, a hora que ele está começando a nascer. Ao longo do dia, ele vai alterando a cor, e no meio-dia ele tem o branco puro, que é o 4000K. Então você tem ao meio-dia um branco puro, e conforme vai anoitecendo, ele vai voltando a ter esse tom de cor amarela. Isso, nós voltamos ao assunto do tom da cor influenciar no nosso organismo. Então, o sol, ele realiza esse ciclo, porque você acorda de manhã, ele vai mudando a cor para você ter mais atividade, e ao anoitecer ele vai ficar amarelo de novo para você se recolher, ou, né, no caso, o ciclo normal, você ir dormir. Então, essa é a influência das cores no nosso organismo. Então, tem essa diferença também, influencia até no nosso organismo. A gente está recebendo uma dúvida, acredito que é bem pertinente aqui ao que a gente está falando. A Lídia Quinalha, ela mandou aqui, ó, costumo ler à noite, mas fico com a vista cansada. A lâmpada, ela tem uma influência nisso? Essa é a pergunta dela. Então, hoje, dentro da luminotécnica, você consegue realizar um cálculo para você não exceder a iluminação muito forte e nem muito fraca. Muito forte, ela pode prejudicar a visão, né? Tem o reflexo dos raios da iluminação, e muito fraca, você força a iluminação. Claro que é a dúvida eu esqueci o nome dela. A Lídia. A Lídia, eu particularmente indicaria uma iluminação mais direcionada para o tom de amarelo, e ela utilizar essa iluminação não em cima do que ela está realizando a leitura, vamos supor, num livro, você colocar o teu dispositivo de iluminação mais para o lado. Ellen? Eu acho que deu uma travada aí. Aí, retomamos aqui. Deu uma travada, mas já consegui. Você falou que existe até um cálculo que é feito dentro da luminotécnica para conseguir mais ou menos estabelecer isso. Como que funciona esse cálculo, Renan? Então, hoje, essa parte do cálculo, quando você realiza um projeto luminotécnico, nós temos uma norma, que é a NBR 5413 e a NBR 5382. O que essa norma rege? Ela nos guia para você saber quantos lumens você precisa para determinado ambiente.
Então vamos supor, área de descanso, um exemplo, você precisa de 300 lumens. Se for um ambiente, uma sala cirúrgica, um exemplo, você vai precisar de 1000 lumens. Então, em cima, dentro dessa norma, que você tem uma tabela, você consegue dimensionar melhor a iluminação. Ellen, Travou de novo. Aí, tá travando de novo. tá travando. Vamos ver se a gente... Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Qual Se você... parte que você ouviu por último? Eu ouvi que você estava falando que era capaz de dimensionar qual que era essa iluminação. Acho que retoma um pouquinho, porque travou aqui Sim. para mim. Eu vou voltar ali na dúvida da moça que estou ali, referente à iluminação para leitura. Então, Tá. eu indicaria para ela utilizar uma iluminação amarela, se ainda mais se for uma leitura à noite, para ela conseguir despertar os hormônios do sono. E também você não utilizar a iluminação em cima, tentar deixar ela mais para o lado, para você ter um contraste melhor das letras no seu livro ou algum guia que você esteja lendo. Uhum. Referente à dúvida sobre o cálculo de iluminação, hoje tem vários métodos de cálculo para iluminação e existem duas normas da NBR que rege você, que é a norma NBR 5413 e a NBR 5382. O que essas normas têm? Ela tem algumas tabelas que nos indicam quantos lumens você precisa para cada tipo de ambiente. Então, lá nela, se o pessoal pesquisar essa norma, você vai conseguir ver a sala de estar, tantos lumens. Se você precisa dimensionar a iluminação para uma sala cirúrgica ou um outro ambiente que trabalha com objetos pequenos, vai ser outra quantidade de iluminação. Então, em cima da norma, o profissional vai realizar o cálculo para saber se o dispositivo de iluminação que ele está utilizando vai conseguir emitir a iluminação necessária para aquele ambiente. Uhum. Então, existe uma norma que é específica para cada ambiente. Você deu o exemplo aí, por exemplo, de um hospital, mas pode ser uma empresa, um salão. A Tem norma, essa norma, ela vai ter, dentro dela, ela vai especificar quanto de iluminação você precisa para cada ambiente. Então, um exemplo, ela tem uma tabela lá que diz, para iluminação de cozinha, você tem que ter tantos lumens até tantos. Mais do que isso, você pode ou gastar muita energia ou prejudicar a visão também. Que interessante. E como que as pessoas, por exemplo, falando para iluminação para casa, como que elas podem ter acesso à ação? Como que elas podem buscar? Alô? Tá me ouvindo? Oi, travou aqui. Deu uma cortada de novo. Travou, né? Isso. Eu tô pela 4G. Agora ficou bom. Voltou um pouco. Agora estou ouvindo bem. A gente estava falando a respeito desta norma, então, para você saber qual que é o ideal para o seu ambiente, né, para o seu espaço, para a sua casa. E vocês conseguem dar essa orientação, por exemplo, para um cliente que procurar aí, Renan, vocês conseguem esclarecer essa dúvida para ele saber qual que é o certo, né? Quantos lumens pode ter para cada ambiente? Exatamente. Se o pessoal, quando vem aqui na loja, nós buscamos entender qual é o projeto que ele está realizando, qual ambiente que vai instalar essa lâmpada ou luminária,
para prestar uma espécie de consultoria. Para ele não, às vezes, levar uma luminária e ficar muito fraco ou muito forte. Daí a gente tenta entender se é um quarto, se é uma sala, se é um ambiente de trabalho, para dimensionar melhor a iluminação para ele. O pessoal que quiser procurar ir um pouco mais a fundo, se eles pesquisar lá a norma NBR 5413, ela mostra a tabelinha certinho. Sala, utilizar 300 lumens. Cozinha, um exemplo, 600 lumens. E dentro da norma mesmo, ela mostra como calcular a quantidade de luminária pelo tamanho do ambiente e pelo fluxo luminoso da luminária. Um exemplo aqui, ó. Essa daqui, ela tem 1260 lumens. Então a pessoa vai olhar na norma, eu preciso de 1260 lumens para a cozinha. Então, beleza, essa luminária vai atender a necessidade dela. Uhum. Então ela consegue acompanhar por essa tabela e até procurar o que é melhor. É bem interessante isso, porque normalmente quando a gente vai comprar, pensa na iluminação, não se atenta a esses detalhes, né? Isso. Às vezes claro que qualquer uma e não olha. Existem algumas variáveis que nós temos que levar em consideração, que é assim, ó. Vamos supor, eu tenho essa unidade de iluminação aqui. Nessa distância, ela vai ter X lumens. Nessa distância, já vai ter uma queda de iluminação. Então, dentro da norma, no cálculo, você vai verificar a altura que essa unidade de iluminação vai ficar do ambiente que você precisa iluminar e o tamanho desse ambiente. Uhum. Então, existe mais ou menos uns 4 métodos de dimensionamento para a iluminação. E vários fatores que precisa levar em consideração também. Cor do teto, cor das paredes, dos móveis que se utiliza. Tudo isso o pessoal, na hora de projetar a iluminação, eles levam em consideração. Então, se a gente parar para pensar, além disso, você tem que estar atento, por exemplo, à cor do ambiente também, a cor dos móveis, tudo isso também tem uma interferência. Interfere diretamente na iluminação. É legal você falar isso, porque aí a gente vê a importância também de um projeto luminotécnico, né? De um projeto antes disso, de você pensar na iluminação do seu ambiente, seja, sei lá, o seu escritório, um hospital, um salão, a casa, também tem essa necessidade, né? A gente falou aqui de temperatura, de cor, e sobre potência, né? A potência também tem uma importância, né? Qual que é a potência ideal, por exemplo, para lâmpadas de LED? Então, a potência hoje para os dispositivos de LED, a unidade da potência, ela vai determinar o quanto esse dispositivo vai consumir de energia, a grosso modo. Por que eu falo isso? Um exemplo. Esse dispositivo aqui, ele tem 18 watts com 1260 lumens. Às vezes, você pode encontrar um dispositivo de 18 watts, um exemplo, com 3.000 lumens. Então, o que significa? Você vai ter uma eficiência de iluminação maior, porque você vai consumir 18 watts e vai ter mais iluminação. Uhum. Então, hoje, nos dispositivos de iluminação LED, a potência tem que se levar em consideração, é importante, só que ela não determina o quanto ela vai iluminar. Tem que começar a ficar de olho nos lumens aqui, ó. Uhum. A gente está recebendo uma dúvida. O Jefferson, ele está perguntando aqui, ó. Todas as lâmpadas têm o mesmo ângulo de abertura ou existe alguma diferença? O formato da lâmpada interfere? Tem isso também? Tem essa diferença sim. Hoje, ó, um exemplo, vamos pegar essa daqui que é a nossa... Ela tem 120 graus de abertura e iluminação. Certo? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Esses dispositivos que eu tenho aqui atrás, que são spots de trilho, ele vai ter uma iluminação mais fechada
o ângulo de abertura é menor, porém ele foca mais a iluminação. Eu vou pegar aqui para ver. Ó, esse daqui, ó, já tem acho que não vai aparecer ali, um grau de abertura de 24 graus de abertura. Então é um tipo de iluminação que você consegue focar mais ela em um produto ou um quadro, um objeto, diferente de outro dispositivo que tem uma iluminação mais aberta, que é indicado para iluminar o ambiente como um todo. Então existe sim, cada tipo de lâmpada tem seu grau de abertura. Tem outra dúvida chegando aqui também. Para iluminar um quarto com 20 metros quadrados, qual a iluminação ideal? Uma dúvida da Bruna. Você tem mais ou menos o comprimento e a largura desse ambiente? Pedi para ela mandar aqui para gente. Você tem, Sim. se ela puder mandar aqui para gente, que daí fica mais fácil. É porque o metro quadrado, às vezes, se você tem um ambiente quadrado, exatamente um quadrado, é uma coisa. Quando você tem um ambiente retangular, aí já muda um pouco. Uhum. Porque quando ele é retangular, nós indicamos você colocar 2 unidades de iluminação. Ela respondeu aqui, é 4x5. 4x5. Provavelmente no ambiente desse, uma luminária que hoje nós temos aqui de 24 watts, que o tamanho dela é 30 por 30, já vai atender a necessidade dela. Vai ter mais ou menos aí uns 2.000 lumens de iluminação, de fluxo luminoso. Mostra aqui pra gente de volta essa, porque foi muito rápido, se você puder mostrar. Desculpa. Essa daqui ela é uma de 18 watts, mas vamos tentar esquecer um pouco aqui a potência, mas sim usar os lumens como referência. Então, ó, se ela utilizar, vamos supor, essa aqui de 1260, ela vai ficar vai iluminar bem, mas não vai ser aquela iluminação forte. Essa é outra pergunta que nós realizamos para os clientes. Eles perguntam, ilumina bem? Mas às vezes a sua referência de iluminar bem é diferente da minha, né? Então, às vezes ela precisa no ambiente que não seja tão claro. Então, essa daqui, com 1260 lumens, vai atender a necessidade dela. Se ela precisa de uma iluminação razoavelmente forte, aí provavelmente ela vai buscar um dispositivo que tenha 2.000 lumens ou mais. Hoje a gente está aprendendo bastante coisa na hora de pensar em iluminação. São vários detalhes. A gente estava falando a respeito de potência, né? Falando aqui de potência. A potência, ela influencia diretamente no consumo de energia? Ela está relacionada a essa questão do consumo de energia? Isso, a potência ela é ligada diretamente ao consumo de energia, porque o medidor de energia da Copel, ele faz a leitura na potência de energia elétrica que você gasta. Então, se você tem um dispositivo que consome 10 watts, e outro que consome 20 watts, você vai ter bem dizer, o dobro de consumo naquele dispositivo. Então, a potência, sim, ela influencia diretamente no consumo de energia elétrica. Uhum. A gente está recebendo outra dúvida aqui também, falando a respeito da qualidade do produto. Se tem marcas que são melhores, é possível a gente falar que existem marcas que são ideais, Renan? Sim, hoje existem várias marcas no mercado com diferentes qualidades, né? Isso é bastante importante o pessoal tomar cuidado, porque, assim, todos os produtos no mercado existem, o bom, de boa qualidade, e o mais inferior. O que o pessoal, claro que, assim, nós já tivemos a experiência de pegar um produto aqui na loja que diz ser de 18 watts ou 20 watts, e nós temos o aparelho aqui, medir ele e ele não entregar isso aí. Uhum. Hoje, as marcas que nós trabalhamos, nós medimos ela quando nós recebemos um produto novo para ver se ela está dentro da especificação, né? Nós temos um dispositivo aqui, o equipamento que é o watímetro e o luxímetro. O watímetro ele mede a potência, o luxímetro ele mede a intensidade luminosa.
Então, até para quem Então, tiver alguma dúvida em relação a isso, algum cliente que tem alguma dúvida em relação a isso, pode até fazer o teste na loja mesmo, né, Renan? pode, exatamente. Então, respondendo assim a dúvida da moça ali, sim, existe várias marcas no mercado, não por nós sermos loja física ou nós estarmos falando, mas é interessante o pessoal buscar alguém que preste uma garantia. Hoje nós temos, a maioria dos nossos produtos tem 1 ano de garantia e tem alguns produtos que tem 2 anos de garantia. Que nem eu citei na live anterior, que no início que nós abrimos a loja, nós nos surpreendemos porque havia pessoas que vinham aqui e perguntavam se tinha garantia no produto, né? Uhum. Daí nós pensávamos como vender um produto e não dar garantia. Então, os nossos produtos têm produtos de 1 ano de garantia e 2 anos de garantia. Então, para quem tá... Outro detalhe que o pessoal pode se alientar é aqui, ó, o tempo de vida útil médio. Então, tem produto que você tem 25 mil horas de vida útil e tem produtos que têm 15 mil horas de vida útil. Isso, é claro, é uma média que o fornecedor, o fabricante, realizou testes e ele coloca na caixa do produto. Então, são mais algumas coisas para se atentar. E aqui fica essa orientação para quem está nos acompanhando. Então, se você Aham. está com dúvida a respeito da marca, se você está com dúvida a respeito da qualidade, até garantia, a Iluminari tem garantia, pode ficar despreocupado, você pode ir até a loja e tirar a prova, né? Fazer o teste lá Isso. mesmo, fazer o teste na loja para não restar dúvidas. A gente falou aqui, falou a respeito de temperatura de cor, falou a respeito de potência, mas também tem a eficiência luminosa. O que é a eficiência luminosa, Renato? A eficiência luminosa, a unidade de medida dela é watts por lumens. Seria quantos lumens o dispositivo de iluminação ele emite por watts. Deixa eu ver esse daqui, ó, um Tem exemplo. até Hã? Desculpa, eu te interrompi. Tem até uma dúvida, uma outra dúvida aqui. Estão perguntando qual que é a diferença mesmo de watts e lumens. Você pode explicar? O watts, como é que eu vou explicar? O watts é o quanto de energia ele vai consumir. E a intensidade luminosa, a grosso modo, seria... Vou tentar explicar aqui, ó. Aqui, vamos supor que você tem um dispositivo que tem 10 de intensidade luminosa, ele é aqui. 20 de intensidade. O quanto ele consegue iluminar na distância dele, um exemplo. Uhum. Isso é a intensidade luminosa. Ficou bem claro, ficou bem didático, deu para entender. Uhum. E a eficiência luminosa, ele é que nem esse dispositivo aqui, ó, ele tem 70 lumens por watt. Ele está timbrado na caixa. Então, para cada 1 watt, ele vai emitir 70 lumens. Então, para o pessoal entender melhor, você pode encontrar, um exemplo, um dispositivo que tem 100 lumens por watt. Ele vai ser mais eficiente que esse aqui, que é 70 lumens por watt. A grosso modo, o pessoal acho que agora vai entender melhor, é igual você comparar um carro que faz 20 km por litro e outro que faz 10 km por litro. Uhum. Então, essa seria a eficiência luminosa do dispositivo de iluminação. Então, para você entender qual que é essa diferença. A Bruna está perguntando aqui qual delas é a mais econômica. Qual? Está perguntando aqui. Ela não Alô? Oi, Eli. Ficou aqui tá pra me ouvindo? gente. Oi, tá Oi? conseguindo me ver bem? Aí, aqui, voltou. A Bruna perguntou Então, qual é a mais econômica. Travou para você, Renan? agora eu estou ouvindo bem. Tá conseguindo ouvir bem? A Tô. Bruna perguntou qual delas é mais econômica. Só que ela não especificou aqui
Ah, do modelo. Acho que ela está perguntando a respeito do modelo. Qual que é mais econômica? Ela tá. Você se refere mais econômica entre as lâmpadas de LED ou você quer comparar com outra tecnologia de iluminação? Porque Vamos daí falar. é um pouco relativo. Porque assim, se eu pego essa aqui que é 18 watts, ela vai ser mais econômica do que uma lâmpada de 50 watts. Isso Uhum. sim. Porém, a lâmpada de 50 watts vai iluminar bem mais, porque ela vai ter muito mais lumens do que essa de 18 watts. Agora, se você comparar uma lâmpada que nem incandescente de 100 watts, ó, um exemplo, a lâmpada incandescente de 100 watts, ela tem 1.400 lumens. Uma lâmpada de 18 watts de LED, ela também tem 1.400 lumens. Então, se você comparar as duas, a de LED, ela vai ser mais econômica. Por quê? Ela ilumina igual, só que a potência da lâmpada de LED é menor. Então, o LED ele seria o mais econômico. Se fosse assim para a gente responder a grosso modo, o mais econômico. Hoje, Ele vai das aqui. tecnologias de iluminação, o LED é o mais econômico. Uhum. Então, se for para pensar em economia, a gente sabe que vai pelo LED. Voltando, a gente estava Isso. falando de eficiência luminosa e tem também o fluxo luminoso. O que, que é o fluxo luminoso e qual que, por exemplo, é a importância do fluxo luminoso quando a gente fala a respeito aqui de iluminação mesmo? O fluxo luminoso é o quanto essa luminária ela vai conseguir iluminar no ambiente. Aqui, ó. Vamos supor um exemplo. Como é que eu posso exemplificar isso? Aqui, ó. E esse. Deixa eu. Acho que agora consegue me ver bem aqui. Aham, dá para ver bem. Então, a eficiência luminosa ela está relacionada com quanto essa luminária vai consumir de energia e quanto ela vai conseguir emitir de luz. O fluxo luminoso é até onde ele consegue alcançar de iluminação, que seria o lumens mesmo. E quando eu vou comprar, por exemplo, uma lâmpada LED, eu vou por potência ou por fluxo luminoso? Existe essa diferença? Por fluxo luminoso é Por mais fluxo indicado, luminoso. porque, que nem eu citei anteriormente, você pode ter uma lâmpada de 10 watts que tem 100 lumens e uma lâmpada de 15 watts que tem 100 lumens também. Peraí que para mim aqui ele tá... Eu não estou conseguindo ver você muito bem, Renan. A nossa Tá conexão conseguindo me ouvir? aqui não tá normal. Voltou? Voltou. Não estava conseguindo te ver muito bem, não sei o que está acontecendo, mas agora ele retomou aqui. Aproveitar para mandar um Aham. abraço para o pessoal que está nos acompanhando, tem bastante gente que entrou agora, que está acompanhando aqui a nossa live. A Kelly está nos acompanhando, a Karina Maciel também manda um abraço para a Karina. Ju também, Lu nos acompanhando, Lunaja nos acompanhando. Larmãe de 3 também nos acompanhando. A Lídia Quinalha aqui com a gente. Também quem entrou aqui, Denian Oi. Saia, também Eu acho que deu uma travada de novo, Eli. travou. Oi? Tá me ouvindo? Aqui. Estou te ouvindo, voltou, melhorou a Agora conexão ficou aqui um bom. pouquinho. Aham. Então a gente está falando aqui para quem está nos acompanhando agora sobre grandezas luminotécnicas. Mais alguma informação
Aham. informação importante que você queira acrescentar a respeito desse assunto, que a gente deve se atentar na hora de pensar da nossa iluminação, Renan? Eu acho que é o único detalhe que ficou para trás na temperatura de cor, que é o IRC que nós chamamos, que é Índice de Reprodução de Cores. Por que que eu quis colocar esse detalhe? Essa iluminação aqui, que é o branco frio, ele é mais indicado para cores frias, que seria o azul, o verde, ele vai realçar essas cores. O amarelo, ele é mais indicado para cores quentes, que é o vermelho, o laranja, ele realça essas cores. O pessoal que realiza maquiagem, que tem vitrine de loja, ou que faz vídeos, eles buscam muito, e nós indicamos que é o 4000K, que ele fica bem no meio dessas duas cores aqui, ó. Então ele vai ter um IRC melhor, ele vai conseguir reproduzir mais fielmente as cores dos objetos. Ou no caso, se você está realizando uma filmagem, tirar foto também. Então, esse IRC, ele é que nem essa luminária aqui, ó, ele tem um IRC de 70%. Ele vai reproduzir 70% a cor real do objeto. A base que eles utilizam como referência para o IRC é a luz do sol, que a luz do sol ele consegue reproduzir 100% as cores dos objetos. Então, esse IRC, ele seria para melhorar a qualidade da cor dos objetos. Para quem, por exemplo, trabalha com fotografia, quem tem um estúdio de fotografia, precisa levar bem em conta esse IRC, Renan? Precisa, esse é um fator bem importante, porque você vai conseguir reproduzir fielmente como aquele objeto é. O pessoal que faz maquiagem, nós já tivemos vários clientes que tem salão de beleza, e eles falam, poxa, mas eu faço uma maquiagem tão bem, a hora que o cliente vai lá fora, lá fica diferente. Às vezes ele está usando uma iluminação ou branca ou muito amarela. Então, a indicação é utilizar o branco neutro, que é o 4000K. E hoje também a gente vê muitas influencers, né? Muita gente que trabalha com celular, trabalha com maquiagem, e também tem essa diferença. A iluminação também faz diferença nessa questão. Se você, o pessoal que tem aqueles ring light, que é aquele anel que tem iluminação, muitos deles você consegue regular se você quer iluminação mais amarela ou mais branca. Esse que é a ideia dessa regulagem. Por isso que eles colocam nesse dispositivo os dois tons de cor. Às vezes o pessoal trabalha só com algum ambiente ou maquiagem mais vermelho ou laranja. Daí pode, é claro, utilizar o amarelo. Mas a ideia é você ficar no meio termo ali no 4000K, que é o neutro. Então, o neutro é o mais ideal. E, Renan, para quem quer conhecer, quer ir até a Iluminari, quer saber mais a respeito de vocês, como que faz para entrar em contato ou como faz para ir até a loja? Qual que é o endereço? O nosso endereço, nós estamos localizados na Avenida Rui Barbosa, número 8706, no centro de São José dos Pinhais. Nós temos os canais de vendas online, que seria o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Tem também Instagram, Facebook. E está chegando aqui uma dúvida. Não vamos fechar nossa live sem responder essa dúvida aqui. Claro. Perguntando se a Iluminari tem aqueles holofotes. Ela pergunta, eu gostaria de uma iluminação para o portão, para identificar quem chega. Sim. Nós temos os refletores aqui, refletor de 10 watts até 200 watts. Nós temos eles com a energia elétrica normal e também com energia solar. O pessoal que às vezes busca até mais economia de energia ou é um local que não tem fácil acesso de energia elétrica, nós temos refletores com... Ele vem o kit, o refletor com a bateria integrada e o painel solar como carregador. Que legal.
E esse com energia solar, ele é indicado, por exemplo, para você ter no jardim da sua casa, ter na entrada de casa? Pode ter um desses, Renan? Pode, pode. Ele é projetado para ficar na área externa, ele pode receber chuva, umidade, 100% protegido. E pode utilizar no jardim de casa. Ele vem um controle que você consegue programar ele ali para ele ficar 3 horas aceso, 5 horas aceso, para ele acender só à noite. Se você precisar acender ele de dia, ele acende também. Então, para quem está acompanhando aí a nossa live, tem mais também essa novidade. A gente convida aqui os nossos internautas a irem ao Iluminari. Para quem não segue a Iluminari, para você que ficou alguma dúvida ou até ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto, manda aqui para a gente. Se não conseguir não conseguiu mandar aqui na nossa live, não tem problema. Vai lá no direct do Instagram, pode ser aqui da Rádio Mais, ou até no Instagram da Iluminari, encaminha a sua dúvida que a gente responde, até porque nós temos uma próxima live, o nosso assunto continua, a gente vai ter mais um bate-papo. Para você que não acompanhou a live passada, em que a gente falou a respeito da Iluminari, contou como funciona, também pode nos assistir. E a nossa live de hoje vai ficar no IGTV da Rádio Mais. Renan, eu agradeço pelo nosso bate-papo, agradeço pela nossa conversa. Desejo para você Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom, qualquer dúvida, pessoal, manda para nós aí que nós vamos ter o maior prazer em responder. Então, para você que ficou com alguma dúvida a respeito desses assuntos, ou até outros assuntos, pode mandar aqui com a gente, ou conhecer a Iluminari. Procura pelo Renan, vai até a loja, ou manda uma mensagem, entra em contato pelo Instagram. Isso. Né? Então, para poder aí tirar suas dúvidas, esclarecer, porque a Iluminari tem melhor aí em soluções em LED. Eu agradeço, Renan, pela sua participação. Desejo para você uma boa terça-feira. Para vocês também. Obrigado, Ellen. Sucesso aí, bom trabalho. Obrigada, obrigada. E você pode acompanhar Tchau, tchau. aqui a nossa live no IGTV.